Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a uma live. Hoje falar sobre transtorno de ansiedade generalizada e como que a gente pensa transtorno de ansiedade, como a gente vai diferenciar da questão da ansiedade normal, ansiedade esperada. Sejam todos bem-vindos. Uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente. Já falei várias vezes isso, nunca me sinto sempre muito grato, né, de estar aqui com essa possibilidade de transmitir conhecimento, falar sobre saúde mental, que é o grande objetivo de estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, acho importante. Sou o Dr. Yuri Oliveira, Yuri Ismael Pedroso de Oliveira. Sou médico psiquiatra, sou um psicanalista em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Tenho meu consultório aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Inclusive hoje está bem frio e chovendo aqui. E tenho especialização em infância e adolescência, mas atendo crianças, adultos e adolescentes, né? Então, para quem não sabe, o psiquiatra tem que ter formação em medicina, então sou médico, né? Sei que tem bastante colegas médicos, né, psicólogos que acabam me acompanhando aqui. Então, um dos objetivos da live aqui é poder falar sobre diagnóstico, falar sobre tratamento, para ajudar colegas da área, né? Eu recebo bastante dúvidas, bastante questões em relação à psiquiatria, para quem é da psicologia, e colegas médicos em relação a tratamento medicamentoso, em relação a diagnóstico. Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também a quem simplesmente se interessa pelo assunto, se identifica com os assuntos, faz tratamento psicoterápico ou psiquiátrico, né? Muita gente perguntando onde eu atendo, né? Falando novamente, eu atendo em Caxias do Sul, meu consultório é em Caxias do Sul, mas eu faço atendimento online, telemedicina, para todo o Brasil. Tenho pacientes no Rio de Janeiro, tenho pacientes em São Paulo, tenho pacientes no Nordeste e outras cidades do Rio Grande do Sul. O meu consultório era em Porto Alegre, então eu vim para Caxias faz uns 3 anos. Há mais ou menos 1 ano e meio eu atendo somente aqui, então muitos pacientes são de Porto Alegre e eu faço atendimento online em psiquiatria, em psicoterapia e em psicanálise. Certo? Então, para quem não é daqui, não é da região, também a gente também oferece o tipo de atendimento online, né? No Linktree da bio eu tenho disponibilizado contato aqui para agendar consultas, para saber valores, saber de planos, enfim. Então, quem tiver interesse, quem tiver procurando atendimento, né, fica disponível ali, tá? Bom, então, né, um dos grandes objetivos de eu estar aqui é justamente poder transmitir conhecimento, poder falar a respeito de alguns assuntos, saúde mental, né, difundir saúde mental, que eu acho que é uma coisa que a gente está precisando muito no nosso dia a dia, né, na atualidade, vamos dizer assim. Né? A doença mental é uma doença extremamente prevalente hoje, uma das que mais, vamos dizer assim, limita as pessoas e leva, por exemplo, a incapacidade laboral. É uma das coisas, é uma das patologias que mais leva
ao afastamento do trabalho, por exemplo. Então, é um assunto que precisa ser bastante difundido e bastante falado a respeito. Mandem as dúvidas, tá? Acho bem importante para as lives ficarem mais vivas, mais interativas. Adoro quando mandam dúvidas. Às vezes eu não consigo responder todas durante a live, mas a gente vai tentar falar o possível aqui, tá? Vão mandando, eu vou falar um pouco a respeito do transtorno de ansiedade generalizada e mais adiante a gente começa a falar das dúvidas, então, tá? O que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? O transtorno de ansiedade generalizada, então, é uma preocupação excessiva, tá? Uma ansiedade excessiva, não correspondente com a realidade ou com as expectativas, vamos dizer assim, normais, né? Isso na grande maioria dos dias, na maior parte dos dias, tá? E pelo menos por 6 meses, tá? Então, dentro da psiquiatria, a gente sempre vai pensar muito no tempo, né? O tempo é muito importante para a gente pensar para fechar diagnóstico em psiquiatria, né? No transtorno de ansiedade generalizada, então, seria preocupações excessivas, uma ansiedade desproporcional à realidade, na maioria dos dias, por um período de pelo menos 6 meses, tá? Geralmente, quem vem procurar já está há mais tempo em sofrimento, né? Mas, para fechar diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, então, a gente usa esse tempo de 6 meses, tá? Que é acompanhado por outros sintomas, tá? Um dos sintomas mais importantes, assim, é a dificuldade de controlar essa ansiedade, né? Uma ansiedade que toma conta, quase como pensamentos intrusivos, assim. A gente quer não pensar, não ficar ansioso, não se estressar com situações, mas é impossível. Isso é tão forte, tão intenso que é difícil da pessoa não pensar a respeito dessas preocupações, dessas ansiedades. E aí vai de acordo com a idade, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar em crianças, em adolescentes, a gente vai pensar sempre em relação a preocupações ao colégio, né? Em relação à saúde dos pais, em relação ao contato com outras pessoas, em relação a se sair bem na escola, a provas, né? Quando a gente vai pensar no adulto, muito relacionado a questões de trabalho, se vai ser demitido, se não vai, questões relacionadas à saúde física, relacionadas à saúde de outras pessoas. Então, isso é muito... São pensamentos que vêm muito forte, constantemente, né? E durante todo esse período de 6 meses. Acompanhado também de fadiga, né? Isso é uma coisa muito comum dos pacientes relatarem, assim, um extremo cansaço, dificuldade de fazer atividades que antes fazia de forma tranquila, agora não consegue mais, se sente muito cansado para fazer as atividades diárias, né? Uma sensação de nervosismo, como se diz assim, de nervos à flor da pele, né? Como a pessoa estivesse sempre muito irritada, muitas vezes, assim, né? A irritabilidade é algo comum de a gente observar no transtorno de ansiedade generalizada. Então, a fadiga, a irritabilidade, essa sensação de nervos à flor da pele, isso é comum de acontecer, né? A tensão muscular, dores musculares, é comum de acontecer também. É observado no transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa, o que acontece, né? A ansiedade em si faz com que a gente fique contraído, que a gente contrai os músculos em função de estar nervoso, em função de estar angustiado. Isso acaba gerando contratura muscular e acaba gerando dores musculares. Então, é normal ou é esperado também que essa questão das dores musculares estejam presentes, inclusive é um dos critérios, né? A gente sempre vai pensar a questão da ansiedade por mais de 6 meses, desproporcional, a questão de não conseguir pensar nisso, ou seja, esses são pensamentos que vêm mesmo que a gente não queira, né? A dificuldade
de controlar esses pensamentos, mas essas características, né? Da irritabilidade, os nervos à flor da pele, do cansaço, a fadiga muito intensa, né? A questão das dores musculares e, por último, a perturbação do sono, né? Então, é muito comum, né, quem sofre de ansiedade generalizada, né, de transtorno de ansiedade generalizado, vir muitas vezes sem se dar conta, né? Então, é um dos motivos da insônia, da dificuldade de manter o sono. Muitas pessoas, inclusive na minha prática, assim, na minha experiência, vamos dizer assim, com os pacientes que me procuram, acaba que a gente vai ver, né, vem procurar pela dificuldade de dormir, pela insônia, e acaba que a gente vai ver e é uma questão de transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, essas coisas a gente vê assim, muitas vezes que as pessoas não se dão conta de como a ansiedade pode afetar, né? E aqui, claro, a gente está falando de um transtorno de ansiedade, por via de regra, vamos dizer assim, por excelência, enfim, né? A gente vai pensar que traz um prejuízo muito grande para a vida da pessoa, né? Às vezes as pessoas estão há tanto tempo se sentindo assim que nem se lembram mais como é não viver assim. Uma das características do transtorno de ansiedade generalizada é que ele tem início muito cedo na vida. Ele pode ter início muito cedo. Então, realmente, as pessoas passam a vida, ou grande parte da vida, dentro de uma questão de ansiedade muito forte e que não se dão conta de que é um transtorno de ansiedade só quando vão, por exemplo, ou por dores, né? Ou por insônia, é um dos sintomas muito comum que as pessoas vão procurar ajuda do psiquiatra, né? Que a gente vai diagnosticar, então, um transtorno de ansiedade, né? E aí a gente trata o transtorno de ansiedade e acaba que, na verdade, não era uma insônia, ou quer dizer, era uma insônia, mas a causa da insônia era uma insônia secundária, vamos dizer assim, né? Ela era secundária a um outro tipo de transtorno, nesse caso, o transtorno de ansiedade generalizada. É importante a gente pensar, assim, também isso que a gente está falando, no prejuízo, tá? Uma coisa é a gente viver ansioso, né? Uma coisa é a gente estar ali angustiado com uma situação de vida, mas que a gente pega, vai, deita, dorme ou não quer pensar naquilo e é tranquilo, não pensa, deixa para pensar no outro dia, né? Mas quando isso é impossível de ser feito, e aí a gente vai começar a diferenciar, né, o que é uma ansiedade normal e o que é um transtorno de ansiedade. Porque na ansiedade normal é possível, né, aliás, não é isso que na ansiedade normal, de alguma forma ela é benéfica, né? Ela vai fazer com que tu te movimente, com que tu vá atrás de uma resolução dos teus problemas, né? Então isso é positivo, né? A angústia ou a ansiedade, ela tá dentro da evolução da nossa espécie, né? Há muitos e muitos anos atrás, né? No ser humano pré-histórico, vamos dizer assim, ela servia para, né, no momento que tu via um perigo, sei lá, um leão, alguma coisa assim, tu ficar com medo e fugir, né? Luta e fuga, vamos dizer assim, né? Tu olha aquilo, se angustia e foge para não morrer, né? Ao longo dos anos isso vai evoluindo, né? Então, a ponto de hoje chegar, enfim, a gente vê um exame alterado, a gente vai ficar um exame de sangue alterado, a gente vai ficar angustiado, a gente vai atrás, vai fazer dieta, vai fazer exercício físico, né? Vai melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa saúde, enfim, ou fui mal numa prova, tem que, né? Isso tudo é uma coisa positiva. Quando isso começa a ficar de forma excessiva, né, que é o caso da transtorno de ansiedade generalizada e principalmente desproporcional, ou seja, uma pequena coisa toma conta da nossa mente de uma forma que a gente não consegue pensar mais em nada além daquilo que a gente está sofrendo, vamos dizer assim, além daquele motivo, daquele assunto ou situação que a gente está
passando, aí que começa a ter as características de uma patologia, de um transtorno de ansiedade, assim, tá? Então, isso quer dizer assim, interfere de forma significativa. Então, a ansiedade passa, né, deixa de ser algo positivo, que nos ajuda, que nos faz com que a gente se movimente em prol de resolver problemas, e ela começa a interferir no nosso funcionamento diário, prejudicando a nossa, vamos dizer, a nossa efetividade no dia a dia. Muitas vezes essa ansiedade pode nos paralisar, né? Aí ao invés da gente fazer algo para melhorar, a gente começa a ficar paralisado e as coisas vão cada vez mais piorando, vamos dizer assim, né? E a angústia vai tomando conta. Aí esse ponto, sim, a gente vai pensar que precisa de um tratamento, a gente precisa usar uma medicação, muitas vezes, né? A questão das medicações, para reverter esse caso, né? E a tendência é que isso vá piorando, vamos dizer assim, ao longo da vida, né? A remissão, ou seja, a melhora disso sem tratamento na minoria dos casos, tá? Na grande maioria dos casos, a tendência é que isso vá piorando ao longo do tempo. Vamos dizer assim, a pessoa não se trata, não faz terapia, não usa medicação, a tendência é que isso vá piorando ao passar do tempo, né? E não tendo uma remissão espontânea, né? Ou alguma coisa assim, né? Então é preciso buscar tratamento, é preciso buscar ajuda. É um tratamento para transtorno de ansiedade generalizada relativamente fácil, seguro, né, de se fazer. Não é algo muito, vamos dizer assim, complexo do ponto de vista medicamentoso, de esquemas medicamentosos, né? Claro que cada caso é um caso, né? Mas ele é um tratamento relativamente tranquilo de se fazer, em que a pessoa melhora muito com o tratamento, né? E aí é isso uma das coisas que a gente nota, assim, nos consultórios de psiquiatria, né? As pessoas levam muito tempo vivendo dessa forma, muito tempo, né, nesse sofrimento, nessa dificuldade, para coisas que relativamente seriam fáceis de serem tratadas, tá? Eu digo relativamente porque o sofrimento é grande, leva tempo, né? A medicação às vezes não é a primeira que a gente utiliza que vai dar efeito, às vezes a gente precisa trocar o remédio, né? Então, tem algumas características individuais, né, que a gente, para alguns pode ser mais tranquilo, mais fácil, para outros nem tanto. Para outros a gente vai pensar que leva um pouco mais de tempo para fazer efeito o tratamento, tá? O que a gente vai pensar de tratamento? Então, né, para transtorno de ansiedade generalizada, né? Da mesma forma que para outros tipos de transtornos, né, ansiosos, como por exemplo transtorno de pânico, né, transtorno, fobia social, de ansiedade social, ansiedade de separação, né, da mesma forma como a gente faz tratamento para esses tipos de outros transtornos de ansiedade, e também, da mesma forma como a gente trata, né, ou inicia o tratamento para depressão, transtorno depressivo maior, a gente vai utilizar de primeira escolha, os inibidores, os antidepressivos, né, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E aí a gente pode pensar fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina, né? Todos esses estão bem indicados, dependendo da característica de cada paciente ou de cada, né, pessoa que a gente vai usar, né? Todos esses estão indicados, e também os duais, que são os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, que seriam a venlafaxina e a desvenlafaxina. Então, o tratamento de primeira escolha, vamos dizer assim, para esse tipo de transtorno de ansiedade generalizada e para outros tipos de transtorno de ansiedade, né? Como eu citei para vocês, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade de separação, fobia social,
né? Todos esses a gente utiliza como primeira escolha esses tipos de antidepressivos, né? De primeira escolha, assim como no transtorno depressivo maior, tá? Por que eu digo que a gente vai pensar em cada paciente? Porque tem antidepressivos que têm uma tendência a dar mais ganho de peso. Então, assim, se é um paciente que está com problema de ganho de peso, que está, né, diminuindo muito o apetite em função da ansiedade, a gente pode utilizar um antidepressivo que dá um pouco mais de apetite. Para aqueles pacientes que têm já um problema em relação a estar ganhando muito peso, e aí cada pessoa tem uma forma de lidar com a ansiedade. Tem pessoas que comem muito, né, como uma forma de compensar a ansiedade, né, ou de como se diz assim, para dar uma vazão. Tem pessoas que, quando muito ansiosas, ficam inapetentes, não querem comer. Né? Então, tem pessoas que, quando muito ansiosas, emagrecem muito, e tem pessoas que, quando muito ansiosas, engordam muito. Né? Então, a gente sempre vai pensar nesse sentido qual é o melhor antidepressivo para cada tipo de paciente, avaliando de forma única e individualizada. Né? Então, a gente tem uma ideia de quais medicações a gente vai utilizar como primeira escolha, mas sempre vamos dizer assim, a indicação própria, ela é individualizada, e aí vai do psiquiatra, né, do médico psiquiatra, poder ter o olhar ali clínico e avaliar corretamente, né, qual é a melhor medicação para cada tipo de paciente. Também pode ser utilizado, né, os ansiolíticos, né, os benzodiazepínicos, né, no início do tratamento, até porque esses antidepressivos costumam levar um tempo para fazer efeito, né? É um tempo que leva, né, para o remédio começar a fazer efeito. Dependendo da medicação, leva de 15 dias a 30 dias. Nesse primeiro momento, então, para ajudar na diminuição da angústia, né, a gente pode utilizar os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, como o prazolam, né, o clonazepam, o diazepam, enfim. Né? E aí também vai de acordo com cada paciente, a gente vai pensar em qual tipo de medicação que a gente vai indicar. Certo, gente? Vamos para as dúvidas aqui, então. Deixa eu trazer aqui que eu já vi que tem bastante gente mandando questões. Eu vi que tem alguns alunos que entraram, colegas da Brasileira. É muito gratificante ver esse pessoal me assistindo aqui. Bom, vamos lá então. O doutor faz tratamento psiquiátrico há 4 anos, toma quetiapina, alprazolam, diazepam para dormir, e mesmo assim não consigo dormir. Se eu tomar esse remédio, aí eu não durmo mesmo. Aí a gente está pensando numa questão de, vamos dizer assim, de insônia, né? Propriamente dita, né? Enfim, teria que avaliar, né? Difícil assim dizer o que seria melhor nesse momento, porque já está em tratamento com algumas medicações, né? E a gente sabe que os benzodiazepínicos, eles tendem a dar uma resistência ao longo do tempo do uso, né? Mas tem uma série de esquemas medicamentosos para tratamento de insônia. Inclusive, eu vou fazer uma live, eu acredito que daqui 2 ou 3 semanas eu faço uma live sobre medicações para insônia. Tá? Se eu já fiz live sobre bipolaridade, a semana passada eu fiz uma live sobre fase maníaca e hipomaníaca da bipolaridade, tá? Na terça-feira passada. Doutora, a minha ansiedade é tanta que eu me mutilo. A angústia, às vezes ela pode tomar uma proporção tão grande, dependendo da característica da personalidade de cada pessoa, e que uma das coisas que as pessoas tendem a fazer realmente é se mutilar, cortar na pele, né? Quase como se a gente dissesse assim, a dor física é mais tolerável do que a dor psíquica, né? A angústia psíquica, né? Então esse é um caminho, né? O que eu posso dizer? Existe tratamento para isso.
né? E precisa buscar tratamento para isso, assim, né? Aí a gente tem que ver a característica da personalidade, o funcionamento da personalidade, né? Para a gente poder indicar, por exemplo, uma psicoterapia além da medicação, né? As duas coisas juntas sempre funcionam melhor, né? Do que ou só a medicação. Toma Spran, né, de 10 miligramas já há tempo. Spran, o escitalopram, é uma boa indicação para tratamento de ansiedade, tá? Tem ansiedade, síndrome do pânico, precisei me afastar uns dias e voltei hoje com uma bela demissão. Infelizmente, isso, as pessoas, como eu disse, né, têm muita dificuldade em aceitar o transtorno, as questões psiquiátricas, né, os transtornos mentais como algo verdadeiro, vamos dizer assim, né? Muita gente ainda acredita que ou é falta de Deus, ou é falta de trabalho, ou é, como é que se diz, preguiça, não quer trabalhar, né? Então, ainda, infelizmente, há muito preconceito nesse sentido, assim, né? Falta de ar e câimbras. Sintomas físicos são comuns no transtorno de ansiedade generalizada, então pode acontecer. Como eu falei, por exemplo, das questões de dores musculares, né? Câimbras também pode acontecer. Falta de ar também pode acontecer, mas é mais comum no transtorno de pânico, né? Ou na crise de pânico. Inclusive, a crise de pânico pode estar presente em outros transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada. Às vezes, a ansiedade toma uma proporção tão grande que pode, sim, vir a dar uma crise de pânico, né? Que daí é dor no peito, falta de ar, a pessoa tem taquicardia, né? Taquicardia, que é quando o coração dispara, né? Sua frio, né? Então pode acontecer, dor no peito pode acontecer sim, principalmente quando a ansiedade é muito forte, né? Quando estou em crise, acho que vou morrer. Também, né, quando a pessoa está em crise de ansiedade, que seria uma crise de pânico, por exemplo, uma das sensações que pode acontecer é realmente essa, né, a sensação de morte iminente. Numa crise de pânico, isso é comum de acontecer, tá? Mas assim, uma das coisas que eu posso dizer aqui, vamos supor assim, tá com a avaliação cardiológica em dia, não tem outra comorbidade clínica, não tem outros problemas clínicos, vamos dizer assim, pressão alta, né, problema cardíaco. Uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ela não mata, tá? Ela vai dar essa sensação horrível, é uma coisa extremamente angustiante, mas ela não cria uma situação assim no teu corpo a ponto de causar uma morte. Não, isso não acontece, tá? Então, salvo se já tem algum tipo de problema cardiológico, alguma coisa assim, né? Por isso que é importante também, mesmo que a pessoa esteja em tratamento, se há os sintomas físicos muito fortes, é bom sempre fazer uma avaliação cardiológica, alguma coisa assim, para ver se está tudo em dia. Fui diagnosticado com TAG, iniciei com 25 mg de sertralina, 10 mg de zolpidem. Não consigo parar o zolpidem. Hoje estou tomando 100 mg de sertralina há 1 ano e meio. Tá. Assim, é comum de acontecer isso também. As pessoas começam a usar esses indutores do sono, né? E acaba criando uma dependência, né? Química em relação à medicação e às vezes até psicológica, né? Porque fica aquela angústia de ter que parar com o remédio para conseguir dormir. Né, de não conseguir dormir sem tomar um remédio. Às vezes até consegue, né, mas é um medo, uma angústia tão grande que acaba, que isso que a gente diz que é dependência psicológica, né? Tem formas da gente tratar isso, né? Tem medicações, por exemplo, que a gente poderia utilizar ao invés de um indutor do sono, o zolpidem, que ele tem essa característica a longo prazo de causar dependência, de se utilizar medicações que não causam dependência, né? Outros tipos de medicação que também são usadas para o tratamento da insônia e que não causam dependência. Aí teria que ver, cada caso é um caso e cada indivíduo tem uma indicação própria para tratamento, tá? Que atitude devemos tomar quando a pessoa precisa de tratamento e não aceita ajuda? Isso é uma grande dificuldade, assim, né? O que eu posso dizer é que às vezes realmente quando a gente quer mudar alguém, mas a pessoa não quer mudar, é realmente impossível da gente, né, fazer algo por essa pessoa. Claro que quando essa pessoa está em risco, né, seja para ela, para outras pessoas, né,
aí talvez uma medida mais enérgica seja cabível, né? Algum familiar, alguém assim, realmente, né, forçar essa pessoa a ir buscar uma ajuda psiquiátrica, né? Não sei qual é a situação, né, mas no mínimo a pessoa, o mínimo de vontade, né, a pessoa tem que querer, assim, para buscar um tratamento, né? A não ser que sejam em situações de risco, né, onde a pessoa de alguma forma já perdeu o juízo crítico, já não, né, é capaz mais de pensar por ela mesma, aí alguém da família tem que tomar a frente e realmente tomar uma atitude mais enérgica, assim, né, para que algo grave não aconteça. Que mais, gente? Vamos ver aqui. Quetiapina altera a pressão, comecei a tomar, minha pressão foi a 15/11, nunca tive pressão alta. A tendência da quetiapina é justamente o contrário, né? Não saberia te dizer assim, direto e reto, assim, se ela pode aumentar. O que a gente vê na literatura é que a tendência é justamente o contrário, né? Ela é diminuir a pressão, para a pessoa ficar mais lenta, mais devagar, né? Teria que ver outros motivos da tua pressão estar aumentando, né? Para que serve o carbolítio? Bom, o carbolítio é um estabilizador do humor, né? Ele é utilizado para vários tipos de tratamento, né? Mas via de regra a gente utiliza assim, o primeiro tipo de escolha para tratamento bipolar, né? Transtorno bipolar. Mas pode ser utilizado como adjuvante para tratamento como depressão, para tratamento como psicose, outros tipos de transtornos assim. A gente pode utilizar o carbolítio também, tá? Preciso melhorar, quero ser feliz, tem que buscar então, tá? Todo mundo, é legítimo a gente querer ter uma vida melhor, é legítimo a gente querer ser feliz, né? Muitas vezes a gente vive, né, numa vida sendo tão maltratado que a gente se acostuma com esse, né, esse jeito das pessoas nos maltratarem, né? Que as pessoas acabam acreditando realmente que não podem ter esse direito, né, de ser feliz. Isso é algo para ser tratado em psicoterapia. Né? Muitas vezes as pessoas vêm com um sentimento de culpa tão grande, assim, de uma vida cheia de questões, cheia de problemas, enfim, e que realmente acham que por essa culpa que carregam, e muitas vezes uma culpa completamente sem fundamento, né? Que precisa se escutar, precisa falar com alguém, precisa trabalhar essas coisas para aos poucos ir aliviando essa culpa e aceitando ser melhor tratadas e aceitando viver uma vida feliz. A gente às vezes diz, eu quero ser feliz, mas muitas vezes a gente não aceita ter uma vida feliz, então a gente acaba se boicotando. Isso é um funcionamento que eu estou falando aqui para vocês de uma forma superficial, mas é algo bem comum que a gente observa no funcionamento das pessoas, né? Quais seriam as especificidades da paroxetina e da fluoxetina? Bom, a paroxetina, né, aí eu vou falar da minha experiência, assim, né? Ambas podem ser utilizadas para tratamentos tanto de ansiedade quanto de depressão. A paroxetina ela tem uma ação mais anticolinérgica, como a gente diz assim. Então ela tem uma tendência a deixar a pessoa mais, vamos dizer assim, mais calma, mais devagar, né? Mais ela dá mais sono, né? Então ela tem uma característica de dar mais sonolência, de diminuir mais né, a agitação. Então a fluoxetina ela não acontece tanto isso. A paroxetina ela tem uma característica importante, que é a questão do ganho de peso, de dar mais apetite, e a fluoxetina também não é tanto isso. Então a gente vai pensar em cada tipo de paciente para utilizar tanto uma quanto a outra, tá? A fluoxetina ela é mais utilizada na infância, na adolescência, que tem mais estudos a respeito, a paroxetina nem tanto, tá? Então, depende do caso, a gente vai pensar ou numa ou noutra. A fluoxetina, né, não conseguir comer, ela realmente tem essa característica, principalmente nos primeiros meses de tratamento ali, né? Ela dá uma inapetência, ela faz a pessoa perder o apetite, isso é comum de acontecer. Mas a longo prazo a tendência é que isso vá se estabilizando, né? A alprazolam da demência, tem alguns estudos que falam em relação a benzodiazepínicos a muito longo tempo de uso, assim, e sim, correlacionam ao desenvolvimento de demência, tá?
Lítio de pacote pode tomar junto? Quando bem indicados, podem sim. Não tem contraindicação de se utilizar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas depende do caso. Toma fluoxetina 10 mg pela manhã e topiramato 50 mg pela manhã e 50 mg à noite para TAG. Faço psicoterapia, nada. Melhorei, mas ainda tenho muitos sintomas. Entretanto, não quero tomar ansiolíticos. Bom, talvez o que pode ser feito é revisar essa questão das medicações aí. Né? Acho que dá, sempre as medicações dá para o ideal é a gente fazer a remissão total, né, dos sintomas, né? E as medicações, existem N formas de ajuste medicamentoso, seja aumentando dose, seja trocando medicação. Então, eu recomendo que, se não está 100% em relação à medicação, em relação à ansiedade, de se reavaliar com o teu psiquiatra aí para ver o que pode ser feito daí. Um remédio para dor depois das crises, eu não posso indicar assim uma medicação sem fazer avaliação do paciente. Seria muito leviano da minha parte aqui, tá? Tem ansiedade e dermatite atópica. Costumo piorar muito da dermatite quando tenho crises de ansiedade. Comecei tratamento com estalopram há uns meses, mas ainda tenho muitas crises. Sim, a questão, né, dessas doenças psicossomáticas, elas têm um fundo emocional e tendem a piorar muito, né, quando a pessoa está em crise de ansiedade ou em situações de ansiedade maiores, né? Então, tem essa relação, principalmente questões de pele, né, urticárias, eczemas, né, a própria psoríase. Então, isso tem relação, sim, com a questão da ansiedade. Psicoterapia ajuda muito, claro, além da questão medicamentosa. Como fazer a retirada da quetiapina? Depende de cada paciente, assim, né? Mas não é legal parar de vez, tem que diminuir aos poucos, né? E tem que ver principalmente o tempo de uso, se tem indicação de retirada da medicação, isso tudo tem que ver com o teu psiquiatra, né? Com o clínico que está te acompanhando. Como identificar uma depressão agitada? Não entendi a pergunta. Pode tomar lítio junto com Depakote. Mesma coisa, quando bem indicado, pode ser utilizado. Não há contraindicação de utilizar os dois ao mesmo tempo, quando bem utilizados, né? Para a bipolaridade, a quetiapina, carbolítio, 2 dias a pregabalina, tá bem. O senhor dá aula de quê? Bom, eu dou aula nos cursos de psiquiatria, de formação, de especialização em psiquiatria, né, aqui em Porto Alegre. Eu dou aula de infância e adolescência, né, desenvolvimento afetivo, evolutiva, dou supervisão também, né, para alunos do Hospital São Pedro em Porto Alegre, tá, no ambulatório de infância e adolescência, de psicoterapia, e também dou aula de psicanálise, também na formação de psiquiatria, tá? Uso muitos anos da paroxetina, pode causar craving? Não saberia te dizer, assim, teria que revisar, tá? Tu diz, provavelmente, se parar com a medicação. Ela não tem essa característica, tá? Nenhum antidepressivo tem a característica de causar dependência, tá? Queria saber, quetiapina 250, a pessoa não dá muito sono. Quanto mais alta a dose de quetiapina, menos sono ela tende a dar, tá? Então, quando a gente vai tratar insônia, por exemplo, a gente tende a usar uma dose pequena de quetiapina, tá? Para utilizá-la como indutor do sono. Doses intermediárias a gente utiliza mais para tratamento de humor bipolar na fase depressiva e doses mais altas para síndromes psicóticas, como esquizofrenia, esquizoafetividade e outras coisas, tá? Doutor, faço uso de venlafaxina, faz o mesmo efeito do que a marca, qual a diferença? O genérico. Isso é uma questão polêmica, tá? Na minha experiência, tem diferença, tá? Tem diferença do genérico para o referência, tá? Mas é a minha experiência, tá? Se a gente for ver na literatura, a princípio não teria. Falam que doses maiores da quetiapina não dá sono, é isso que eu estava falando. Quanto maior a dose, menor a tendência à sonolência. Não é que não vai dar sono, mas a menor tendência à sonolência.
Vivo quase há um ano, um ano ansioso, não consigo sair, preciso de medicação. Só te avaliando para saber o que é que acontece, né? Mas uma das coisas que a pessoa vai fazendo, que vai causando os transtornos de ansiedade é justamente isso. A pessoa vai ficando cada vez mais retraída, né? Vai se isolando socialmente, né? E isso pode levar a um processo de depressão, pode levar a uma série de questões, assim, né? De empobrecimento social, empobrecimento financeiro, dificuldade de trabalhar. A doença mental, ela vai levando a um empobrecimento também, seja das relações sociais, seja financeiramente, né? Porque a pessoa fica difícil de trabalhar também. Então, teria que te avaliar. Mas uma das coisas que quando a gente pensa, por exemplo, na fobia social, né, que é essa dificuldade de sair, de se relacionar, né, ou agorafobia, né, que é uma das coisas que a pessoa tem muita angústia de sair em multidões ou lugares abertos, né, o tratamento medicamentoso, e muitas das vezes é indicado sim. Tá? Tenho TAB, tomo Depakote, quetiapina, mas atualmente com muita ansiedade. Ancitec. O TAB, ele é mais difícil, tem uma característica do tratamento, quando, né, a pessoa tem um transtorno de humor bipolar e uma questão de ansiedade muito forte, a gente tem a característica de não poder utilizar antidepressivos. Ou, quando utilizados, tem que ter uma série de cuidados de usar antidepressivos com pacientes bipolares, em função de eles fazerem a virada, ou poderem fazer uma virada maníaca com o uso de antidepressivos. Mas tem outras medicações que podem ser utilizadas para tratamento de ansiedade no transtorno de humor bipolar, né? Como a pregabalina, a gabapentina. Depende da indicação, depende do paciente para a gente indicar daí, tá? Tomo venlafaxina pela manhã, carbolítio, anastrozole, zolpidem. Vou ficar boa? Desculpa, gente. Difícil de dizer assim, não tem como a gente saber, né? Essa questão das medicações, a gente tem, vamos dizer assim, um guia de como utilizar os remédios, né? Não sai da nossa cabeça, assim. Mas não tem como saber, não tem exames que a gente possa fazer para saber se o remédio vai funcionar ou não. Aí a gente tem que tentar ver se vai funcionar, esperar. E se não funcionar, a gente troca. Infelizmente, nesse sentido, a psiquiatria é um pouco atrasada. A gente não tem muitos exames para saber qual remédio específico que a gente vai utilizar. Claro que a gente não inventa. Tem guidelines, por isso que eu sempre falo aqui para vocês, né? Os tratamentos de primeira escolha são esses. Mas tem uma série de medicações que a gente mais ou menos vai pensar em relação aos efeitos colaterais, qual utilizar. Mas daí tem que experimentar, tem que iniciar o tratamento, ver se vai funcionar. E se não funcionar, a gente vai para outras escolhas medicamentosas. Gente, tem muita pergunta. Eu não vou conseguir dar conta aqui. Nós já estamos há quase 50 minutos aqui numa live, tá? O que quiserem me mandar nas mensagens ali no privado, que eu... Desculpa que tá me secando a garganta aqui. É o aquecedor que tá muito frio, tive que ligar. Mas, assim, queria agradecer novamente, muito obrigado por vocês estarem aqui todo esse tempo, quase 50 minutos aqui. Eu tenho visto que cada live tem vindo mais gente, tá? Muito obrigado. Vou tomar uma água assim, cara. Só vou terminar aqui com vocês e vou tomar uma água, tá? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem aqui. Nunca me canso de dizer o quanto está sendo gratificante, tá? Tá aqui com vocês. Semana que vem eu tô aqui de novo, tá? Para falar sobre mais um assunto aqui, tá? E aí, então, a gente segue na semana que vem.
muito obrigado por ficarem aqui comigo e muito obrigado pela audiência. Me sinto muito grato, tá? E até a semana que vem, terça-feira, às 8 horas, então. Uma boa noite para vocês.